Muito bem, vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre bancos múltiplos e depois sobre as suas respectivas carteiras. Aqui a gente tem aqueles caras que estão abaixo, que sofrem a supervisão do Banco Central. Os caras que geralmente temem por uma ouvidoria dentro do Bacen e resolvem seus problemas muito rápido quando isso acontece. Pessoal, olha só. Bancos múltiplos são extremamente comuns dentro das provas da Anbima, por quê? Eles fazem o seguinte, pega, olha só. Vamos falar primeiro sobre as carteiras, depois a gente volta pro fundamento do banco múltiplo. Galera, hoje existem basicamente duas carteiras que permeiam todos os bancos que vocês conhecem aí dentro do sistema financeiro nacional. A primeira delas é a carteira comercial, essa daqui da esquerda que vocês veem com uma frequência incrível, que está dentro de Banco do Brasil, de Sicredi, Santander, Sicredi, uma cooperativa mais para o sul, Bradesco, Itaú, que é o quê? Aquelas instituições que captam depósitos à vista, ou seja, mantêm a conta corrente de vocês, a conta corrente, e também propicia empréstimos de curto prazo. Aquele CDC, aquele empréstimo de crédito automático que vocês fazem ou podem fazer dentro das instituições, que são muitas vezes o carro-chefe de receita das instituições. Então, a carteira comercial é basicamente isso. E também está autorizada a operar no mercado de câmbio, isso é muito importante também, tá, pessoal? E agora, olha só, do outro lado, o que nós temos? Nós temos a carteira de investimentos. E aí, por que eu estou falando dessas duas? Porque, olha só, para ser um banco múltiplo, tem que ter uma ou as duas. Ou tem que ou ter uma carteira comercial, uma carteira de investimento, ou tem que ter uma carteira comercial e uma de investimento. Isso caracteriza um banco múltiplo, duas carteiras. Lembrando que é sempre um CNPJ para cada carteira, para cada carteira. Isso aqui também acaba caindo na prova de vocês. Pessoal, comercial, temos depósito à vista, que é a conta corrente, temos empréstimos de curto prazo e temos câmbio. Quando a gente vai para a parte de investimentos, olha só que negócio legal, é aqui desse lado. Olha só, quando a gente fala de investimentos, quais são as principais características da carteira de investimentos? Olha só, presta atenção, olha como é uma coisa lógica. É ter fundos de investimento, meio óbvio, certo? Captação de médio e longo prazo, aqui já não fica mais tão óbvio pelo nome, mas a gente tem que lembrar que quando nós estamos falando de carteiras de investimento, é aquela direcionada para emissão de ações, de debêntures, de notas promissórias, que apesar de serem até 360 dias, elas são consideradas também produtos dentro dessa carteira e funcionam como agentes underwriters, pessoal. O que é esse nome bacana em inglês? É justamente servir de agente subscritor. É o cara que emite esses produtos aqui no mercado, certo? É o cara que emite esses produtos no mercado. Então, ter uma carteira de investimento é basicamente dizer que o banco ele vai operar dentro de papéis escriturais. Com essas informações, vocês vão muito bem já nas provas que cobram essas duas carteiras. E, por último, mas não menos importante, DTVM, galera, as distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Aqui é basicamente um serviço para terceiro, que é executar ordens para os seus clientes. Essa é a função principal das DTVMs. Elas vão executar ordens dentro do mercado de capitais para os seus clientes. Tudo bem? Vamos continuar. Esse tópico aqui eu gosto bastante de falar dele porque o custo-benefício é muito bom, tá? É muito comum a gente ver questões do CPA 10 e 20 cobrando, inclusive no CEA, os tipos de investidores. E uma vez que a gente entendeu o conceito, fica muito difícil de errar essas questões e tem um pega que eu vou passar para vocês que é bem comum também, tá? Em primeiro lugar, existem dois tipos de investidores, tá, galera? Olha só, qualificados e os profissionais. Olha só porque eu fiz esse quadro para vocês. Os qualificados, eles abrangem a maior parte dos investidores específicos, tá? Quando a gente fala maior parte, não é todo mundo, não. Os qualificados têm uma regra. Só que todos os investidores profissionais são também investidores qualificados. Vocês conseguem compreender isso? É como a gente tinha aquela função de conjuntos lá da matemática do ensino médio, que todos os investidores profissionais estão aqui contemplados como investidores qualificados, certo? Então, olha essa bagunça aí, tá todo mundo ali dentro. Vamos tirar esses montes de rabisco para vocês não ficarem achando que tem muita poluição na imagem. Olha só. Pessoal, qualificados, investidores qualificados é a pessoa física ou jurídica
que possua mais de 1 milhão em conta. Só que geralmente as provas pegam aonde vocês? É quando elas falam que investidor qualificado é a pessoa física ou jurídica que possua mais de 1 milhão em conta, tá certo? Não, tá errado. Se eles falarem só isso, tá errado. Por quê? Porque precisa atestar por escrito, pessoal. Precisa atestar por escrito. Se não atestar por escrito, não é investidor qualificado, certo? Olha só, vamos para os outros. E qual que é a vantagem de ser um investidor qualificado? Antes da gente passar para os profissionais. Lá do ladinho, olha só, a gente colocou. É que vocês têm acesso a fundos restritos, como é o caso dos fundos de investimentos em direitos creditórios. Qual que é a diferença? Ah, Samuel, não tem diferença nenhuma, é só um nome bonito. Não, olha só, tem a diferença que muitas vezes em um FIDC vocês conseguem condições melhores. Mais remuneração, muitas vezes, certo? Vamos ali para a próxima. Investidores profissionais. São um clube mais restrito ainda, é um clubinho mais restrito ainda, tá? São menos pessoas, por quê? Pelas características. Só que todos os investidores profissionais também são considerados qualificados. Segue a mesma regra, tá, pessoal? Que os qualificados, que é PF ou PJ, só que aqui nós precisamos de mais de 10 milhões aplicados, mais de 10 milhões. Quem mais é considerado como investidor profissional? Instituições financeiras, seguradoras e instituições de capitalização, certo? Esses caras aqui todos são considerados como investidores profissionais também. Os fundos de investimento e as entidades abertas e fechadas de previdência, pessoal. Tanto abertas quanto fechadas de previdência são consideradas investidores profissionais. E aqui que vem o maior pega de todos, que eu gosto de deixar por último, porque vocês precisam prestar muita atenção nesse detalhe. Digo nesse detalhe porque é aqui que as provas podem tentar complicar a vida de vocês. Esse último ponto, administradores de carteiras, é em relação aos recursos próprios. Eu já vi pega em prova deles falando que são administradores de carteiras em relação aos recursos de terceiros. E quando a gente fala recursos de terceiros, é bem comum a gente fazer o quê? Analogia do código da Anbima. E aí tá errado. O nosso cérebro ele acaba nos enganando. Isso aqui está errado, pessoal. Não é em relação aos recursos de terceiros. Aqui a gente quer em relação aos recursos próprios. São os administradores de carteira em relação aos recursos próprios. Que são considerados como investidores profissionais. Tudo certo? E bom, investidores não residentes. Esses caras aqui também. Por que eu deixei aqui fora? Só para vocês lembrarem que eles são não residentes. Eles estão fora do quadradinho, mas são investidores profissionais. Assim, a gente já mata todas as questões, sim, eu falei todas as questões que nos perguntarem sobre investidores qualificados e investidores profissionais. Certo, pessoal? Assim a gente termina a nossa aula de hoje falando a respeito de Sistema Financeiro Nacional e na próxima a gente continua com os demais assuntos da nossa CPA 10, 20 e até mesmo do CE. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.